começar a apresentar aqui o nosso projeto feito com Arduino, que é o chamado Titulina, um titulador automático com Arduino. Então, bom, para quem não conhece, primeiro falar um pouquinho do Arduino. Ele é essa plaquinha aqui, que é um microcontrolador, né? Ele tem basicamente alguns pinos digitais e analógicos. E no caso, nós só vamos utilizar um pino digital pelo PWM para controlar o motor, vou explicar mais para frente por quê, e um pino analógico para a leitura do pH. Então, a ideia geral do titulador, do Titulina, é um titulador automático com componentes bastante simples que nós temos em qualquer laboratório. Então, como vocês podem ver aqui, é basicamente uma bureta, um eletrodo de pH e um agitador magnético, certo? E a alimentação do circuito com pilhas comuns e uma fonte de celular comum. Então, qual é a ideia? A ideia é ele vai fazendo as leituras de pH e a partir dessas leituras ele calcula quanto que variou em função a variação de pH em função do volume, calcula essa variação e vê quanto que ele vai adicionar na próxima etapa. Então, vou começar aqui a titulação. Esse programa foi todo feito na linguagem Processing, é uma linguagem muito semelhante à linguagem do próprio Arduino, que é baseada em C. E a comunicação dele ela já está pronta com o Arduino. Basta nas bibliotecas da página do Processing, vocês podem encontrar lá todas as referências de como utilizar, mas quem já está trabalhando com o Arduino vai conseguir usar bem. Então agora ele já começou a titular, vocês podem ver aqui, ele já está traçando alguns pontos, à medida que ele vai adicionando o volume de titulante. Nesse caso é uma solução de carbonato de sódio sendo titulada com ácido clorídrico. Titulação bastante conhecida, certo? Então, como que a gente fez esse controle de volume? Basicamente nós calibramos a vazão, nós filmamos a bureta e vimos qual é a vazão dela, de modo a converter o tempo que ela fica aberta em volume do programa. Então, como vocês podem ver, na verdade, esse motor, a única coisa que ele faz é abrir e fechar essa mangueira, de modo a despejar quantidades conhecidas de titulante. E, como agora nós podemos ver que já está passando na primeira inflexão, ele está despejando volumes bastante pequenos, de modo a pegar bem a inflexão da curva, que vai ser usado depois para determinar o volume de equivalência. Bom, então com relação à parte eletrônica, só tem alguns pequenos detalhes que são ser ressaltados. É a questão da alimentação, que o motor ele exige uma corrente muito alta, então nós não podemos alimentá-lo com a fonte do computador, que vem do Arduino. Então é preciso utilizar uma fonte, mas basta uma fonte de celular, 5 volts, suficiente. E para o circuito do eletrodo de pH, que é esse circuitinho aqui, depois quem tiver interesse posso disponibilizar o diagrama do circuito. Esse circuito ele como eu falando, é alimentado por 4 pilhas comuns, certo? Então é basicamente essa a ideia. E aí o circuito do pH ele funciona como um pHmetro daqueles mais antigos, para quem não conhece. Ele tem 2 resistores variáveis, um que a gente usa para controlar a inclinação da curva, ou seja, a sensibilidade da calibração entre pH e potencial livre, e o outro é o offset, ou seja, a posição dessa curva com relação ao eixo Y. Isso é importante para que a gente garanta que a nossa leitura abrange toda a escala de pH. Porque se você deixa, por exemplo, um valor de pH 4 muito no fundo da escala, qualquer valor abaixo de 4 ele já não lê mais. Então é importante que a gente faça essa calibração para que ele leia toda a faixa. Bom, então aqui nós podemos ver a titulação do nosso exemplo já terminou, já determinou as duas inflexões, e a partir de agora, como ele começa a registrar
variações de pH menores, ele vai adicionando volumes maiores, de modo a acelerar a titulação. E, novamente, a ideia desse projeto é que todos se interessem e consigam fazer o seu laboratório, quem tiver disponibilidade, e também, de repente, utilizar em sala de aula para demonstrar alguns fundamentos, tanto do equilíbrio químico, através da titulação, quanto da instrumentação, no caso do Arduino, e, claro, da programação, que é a ponte entre a parte eletrônica e a nossa avaliação do sinal. Bom, pessoal, então só para finalizar aqui o nosso vídeo, eu preparei aqui um programinha que é exatamente igual àquele que vocês viram, mas como ele não tinha... A gente teve que filmar a tela, então não fica muito legal. Então esse programa aqui ele é uma titulação virtual, no qual eu utilizei alguns arquivos que eu preparei numa planilha para simular. E aqui eu vou demonstrar a mesma ideia, exatamente a mesma ideia daquele programa, só que de maneira virtual. Então eu vou clicar aqui em titular, e vocês veem a curva sendo formada e o volume de equivalência sendo exibido aqui. Então esse é um exemplo, né, de um sistema monoprótico, mas só para complementar, nós podemos também fazer um teste com sistemas polipróticos. Então agora o exemplo da titulação triprótica, exatamente o mesmo programa, né? E a determinação dos diversos pontos de equivalência. Esse programa ele está achando esses pontos usando a primeira derivada. Aí ele encontra os máximos e depois ele indica aqui no gráfico onde estão cada um. Bom, então é isso, gente. Espero que tenham gostado e que se motivem aí a construir seus próprios tituladores. Então, até mais.